Oi, pessoal, boa noite. Vamos começar então nossa aula. Boa noite para todas e todos que estão aqui presentes conosco. Boa noite para o pessoal que está em casa assistindo online. Meu nome é Mariana, eu sou juíza do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região há mais de 10 anos. Atuo como auxiliar fixa na 4ª Vara do Trabalho de Campinas há mais de 8. Então, se por acaso algum de vocês tiver alguma audiência na 4ª Vara do Trabalho de Campinas, existe 50% de chance de que seja comigo. Podem passar lá para me dar um oi. Eu costumava chamar para tomar café, mas a professora Viviane, que me convidou para dar o curso, inclusive agradeço mais uma vez o convite, ela disse que não tem café lá. Então, que era propaganda enganosa. Então, vocês passem para me dar um oi, tá bom? Queria agradecer também a professora Renata, organizadora do curso, por estar aqui. Vocês já vêm tendo aula, ontem foi com a professora Viviane, então viés mais sociológico. Falaram um pouco da gamificação e como isso reflete no que a gente entende por subordinação. Viram como está a questão no plano internacional e hoje a gente vai focar mais em como está a questão no nosso judiciário, nos nossos tribunais. Então, justiça de primeiro grau, na segunda instância, no TST e como que a questão se refletiu no STF, porque também tivemos reflexos por lá que impactam diretamente a nossa atuação, a nossa praxis forense, certo? Então, como que eu comecei a aula fazendo até um brainstorm do meu próprio trabalho. Como que essas demandas, elas chegam no judiciário? Como que eu recebo, eu como juíza de primeira instância do Tribunal Regional da 15ª Região, recebo a maioria dessas ações. Então, a maioria dessas ações envolve motoristas e entregadores e entregadoras. E as principais empresas que estão na minha pauta, quase toda semana tem pelo menos uma dessas duas na minha pauta, são iFood e Uber. Mari, você já recebeu contra 99? Já recebi contra 99, uma vez, que é diferente de receber toda semana, pelo menos uma, iFood e Uber. Então, é claro que quando a gente faz o recorte no judiciário, é inevitável que a gente, ao falar da instrução processual, a gente, ao falar das decisões, a gente vai envolver essas duas grandes empresas de transporte e entregas, certo? Mas no STF é outra empresa que também gerou uma celeuma que deu aquele primeiro grande susto na gente, que foi a reclamação constitucional apreciada pelo Alexandre de Moraes, foi em face da Capify, e a que está para ser analisada pelo Pleno é a RAP, mas a gente vai chegar lá, certo? Então, essas ações chegam até o judiciário como? Quais são os principais pedidos? Os principais pedidos são vínculo de emprego, como a gente vem falando até aqui, e tudo que decorre do vínculo de emprego. Então, todas as verbas decorrentes do vínculo de emprego, inclusive até se for motoboy, adicional de periculosidade, por exemplo, certo? Se teve acidente de trabalho, pedido de indenização por danos morais e materiais, e aí eu já entro em meio ambiente de trabalho. Jornada, nunca falta, as horas extraordinárias, e também porque eles só entram com a ação quando eles são desligados do aplicativo, as verbas rescisórias pela dispensa imotivada, porque eles não sabem o motivo pelo qual eles foram desligados. E como eles não têm os direitos seletistas, a gente não sabe se foi com ou sem justa causa, porque não há direito algum. Não há essa descrição na demanda, só o desligamento.
quando eu comecei a analisar a iFood chegou para mim antes da Uber. E uma coisa muito interessante da iFood, eu demorei um tempo para entender. É porque eles entravam assim, eles entravam contra a empresa João ME no polo passivo, como primeira ré, e segunda ré, a iFood. E eles pediam um vínculo de emprego com o João ME. Eu não recebi a ação pedindo vínculo de emprego com a iFood. Eu comecei a receber isso agora. Quem era o João ME? Eu nunca tinha visto isso na vida, na prática. O João ME era o operador logístico. Por quê? Os entregadores e as entregadoras da iFood, eles podem operar de duas formas, sendo nuvem ou intermediados pelo OL. E quando eles são intermediados pelo OL, significa que é o operador logístico que vai organizar esse trabalho. Por isso que o OL vinha no polo passivo como primeira reclamada. E por isso que o pedido de vínculo era com o João ME e não com a iFood. E existem pequenas diferenças. O entregador e a entregadora nuvem, eles não têm ponto de encontro. O que está intermediado pelo operador logístico tem ponto de encontro. O que é nuvem, ele não tem grupo de WhatsApp direto com a iFood. O que é intermediado pelo operador logístico tem um grupo de WhatsApp e que tem uma pessoa que manda a escala das pessoas. Então, eu tive que entender que fenômeno jurídico era esse. E como que eu ia chegar na iFood, certo? Porque se a gente tem dois empregadores lá no polo passivo, duas empresas no polo passivo, gente, a gente tem que saber qual é o fenômeno jurídico que está acontecendo ali. Qual é a responsabilidade dessa segunda ré? É solidária? É o verdadeiro empregador? Qual é o papel da segunda ré ali? E no início, os próprios advogados e advogadas, eles tinham dificuldade em entender também esse fenômeno. Tanto que o pedido era vínculo com a primeira ré, que é a iFood, e responsabilidade solidária da iFood, ou, subsidiariamente, responsabilidade subsidiária. Mas eles não me explicavam por que eles estavam pedindo a solidária. Por que existe responsabilidade solidária? No nosso caso, tem que ser grupo econômico, certo? Ou, se não for grupo econômico, tem que ter fraude e na intermediação da mão de obra, e aí você cai na responsabilidade solidária. Mas nada disso vinha na ação. E eu tinha que compreender aquele fenômeno. E aí eu pensei, bom, é uma espécie de terceirização na atividade fim, sem um contrato de prestação de serviços típico, sem empregados e empregadas, porque as pessoas não eram empregados nem do João ME, nem do iFood. E, por todo o conhecimento de pesquisa que a gente vem vendo, a gente sabe que a gente quer chegar na iFood, não é no João ME. O João ME, gente, os operadores logísticos, hoje, atualmente, todas as ações que eu recebo, os operadores logísticos estão fechados. Eles são revés na maioria das vezes. Eles não resistem porque eles abriram para funcionar especificamente para a iFood. E eles dependem da demanda que a iFood passa para eles. Então, tem N operadores logísticos. Aí, uma instrução, e a iFood nega o vínculo de emprego
motivos básicos que nós hoje já conhecemos muito bem. É uma empresa de tecnologia que apenas liga o restaurante ao entregador ou entregadora para entregar o produto ao consumidor final e etc, e etc. Tá? Então, assim, eu perguntei na instrução, veja, vocês contratam os operadores logísticos. Perguntei para o preposto da iFood. Por quê? Aí ele disse, a resposta, porque não tem vínculo. Mas a resposta assim, é espantosa, porque a resposta foi genuína, ele não estava tentando me enrolar ali. Ele disse, a gente contrata os operadores logísticos porque, veja bem, se a pessoa pede uma comida, ela quer que a comida chegue rápido. Se as entregadoras e os entregadores estão espalhados na cidade toda, fica mais difícil fazer essa logística ser eficiente. Se você tem um operador logístico, ele vai cuidar de um perímetro. E aqueles entregadores e entregadoras vão operar, então, por exemplo, aqui em São Paulo, só no Bela Vista. Então, eu vou pedir a minha comida e ela vai chegar rapidinho e ela vai chegar quentinha. E isso é o sucesso do empreendimento de quem? Do entregador autônomo? Ou é da iFood? Quando você for lembrar desse serviço que você pediu, você vai lembrar que a entregadora Maria entregou rapidinho e a comida estava quentinha? Ou você vai lembrar que sempre que você pede pela iFood, chega rapidinho, em um clique? Então é melhor pedir pela iFood. E o sucesso do negócio depende disso aí. Então, eu comecei a fundamentar as minhas sentenças em uma intermediação fraudulenta de mão de obra, porque não tinha contrato, não tinha nada. Então, não era nenhuma terceirização, né? Para a gente cair naquela questão que o STF hoje admite a terceirização na atividade fim. Eu acho que se não tivesse jeito, é porque a coisa está tomando um outro rumo de ir para a justiça comum estadual. A gente vai falar disso. Mas se eles vissem que o negócio não ia ter jeito, que ia ficar na Justiça do Trabalho, eu acho que a iFood ia regularizar como terceirização em atividade fim. E o STF ia admitir com base na DPF 324, que considerou inconstitucional determinados itens da súmula 331 do TST, e com base no tema 725 de repercussão geral, que o STF, a partir de um caso de um leading case, ele chegou à tese de que é lícita a terceirização em atividade fim, é permitida, assim como qualquer outra forma de contratação que não o vínculo de emprego. E aí, como eu sabia disso, eu ficava pensando, gente, quando eu comecei a estudar essa figura do operador logístico, tipo assim, tipo pensando o que eu faria se eu fosse o iFood. Qual a chancela do STF se eu fosse o iFood, se eu fosse a iFood? E eu disse que não tem jeito mais, vai ser na Justiça do Trabalho, a gente vai ter que ver vínculo, a gente terceiriza. Porque é o operador logístico que vai conseguir tornar o negócio eficiente, eu vou contratar os prestadores de serviço e eu vou ser só a tomadora. Então, eu fujo da responsabilidade solidária e eu caio na responsabilidade subsidiária. Eu deixo de ser um empregador principal para ser o empregador subsidiário, que é muito melhor para a empresa, não para o trabalhador e para a trabalhadora. Para o trabalhador e para a trabalhadora é um desastre. Por que é um desastre, gente? Porque, como eu falei para vocês, são empresas formadas, às vezes, por uma pessoa, por pessoas, às vezes, até que eram entregadores, que tiveram um certo sucesso. Lembra que a professora Viviane falou na aula ontem que o sistema ele é feito de uma maneira para que alguns poucos
cheguem lá no sucesso e todo o restante vai ficar trabalhando e vai ficar com esperança, por isso que vai continuar trabalhando. Então, algum desses entregadores que chegaram lá, aí eles conseguem contratar outros para fazer essa logística. A iFood percebeu, é o operador logístico, monta um ME. E aí você tem a figura jurídica da pessoa jurídica, certo? Mas a coisa está tomando um outro rumo. Então, assim, de iFood, o que tem de grande novidade é isso, é a figura do operador logístico e como que o direito do trabalho ia lidar com essa figura. Como que a gente vai lidar com essa figura? Principalmente quando não é pedido vínculo direto com a iFood. Porque, em tese, quando você faz a instrução processual e você começa a sair das perguntas clássicas para ir para as perguntas que atingem o coração do empreendimento, a gente percebe que o verdadeiro empregador é a empresa iFood, não é o João ME. Essa figura da terceirização, hoje, com as decisões do STF, seria possível. Mas o verdadeiro empregador é a empresa iFood. É como eu disse para vocês, quando chega a comida quentinha, você vai lembrar do João ME ou da iFood? Ou você vai lembrar do José ou da iFood? Você vai lembrar da iFood. E realmente, eu já testei. Já fiz pedido de comida diretamente para o restaurante, que o restaurante, às vezes, eles têm um aplicativo para entregar comida. Não funciona, tem que fazer o cadastro e o negócio não vai. E aí eu falo, não, eu quero pedir pelo restaurante para prestigiar. Não, mas no iFood funciona melhor. iFood funciona melhor, chega rápido. Né? É o sucesso da iFood, né? Essas pessoas, elas estão trabalhando como empreendedores e empreendedoras que têm esse fetiche e hoje eles são chamados de parceiros, né? Eles vão dar o depoimento, a testemunha da empresa, o preposto da empresa, e eles falam em parceiro, dá até agonia, né? O parceiro, a parceira. E aí, esse modus operandi, ele se espraia para todas as outras empresas, que aí as empresas hoje, elas têm empregados e empregadas seletistas, mas na audiência eles não falam empregado e empregada, são colaboradores. E a gente nem está discutindo o vínculo. Vocês entendem como isso vai entrando no nosso inconsciente e vai ter reflexo depois, diante de todo o cenário que a gente está passando. E esse eu falei basicamente da iFood. Da Uber, o que tem de mais importante na Uber? Que a gente vê as demandas chegando para a gente lá na primeira instância. Então, a gente tem que chegar para analisar os requisitos do artigo 3º da CLT. A gente tem o trabalho por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, certo? Nossos elementos clássicos. E no início, o que confundia, o que era difícil para a gente? A professora Viviane falou na aula para a gente ontem. O difícil para a gente era a presença da entidade algoritmo. Porque a gente fala, quem faz é o algoritmo. E quando quem faz é o algoritmo e não é a pessoa, a gente ficava, né? Porque agora está ficando mais comum. A jurisprudência está muito dividida, mas a gente já sabe como o negócio funciona. E aí a gente sabe que o algoritmo ele tem um total controle daquela atividade exercida ali. Então, os pedidos são basicamente os mesmos que a gente vê na iFood. A gente tem pedido de vínculo, pedido de jornada e pedido de verbas rescisórias. É o combo, não tem outra coisa, salvo quando tem acidente de trabalho, doença de trabalho, alguma questão nesse sentido, é sempre o combo. Mas tem uma novidade na Uber. Tem algumas, né? Existe um tipo de novidade
porque como começou a entrar muita ação trabalhista, a Uber, à medida do tempo, ela foi mudando certas coisas. Então, logo no início, nas primeiras ações que eu recebi, os motoristas ainda recebiam suspensão. Quando a Uber percebeu que receber a penalidade facilitava a caracterização do vínculo de emprego, o que a Uber fez? Não tem mais suspensão. Você pode perguntar lá na instrução processual. O senhor recusa a corrida? Sim. Quantas? Já recusei algumas. Recebe suspensão? Não, não recebe mais. A Uber não faz isso mais. Mas existe uma coisa interessante que eu descobri nas instruções processuais, conversando com eles também. Olha, a gente não recebe suspensão, mas eu já percebi que quando eu recuso 2, 3 corridas, o sistema fica mais lento. Demora para vir corrida para mim. Você não recebeu a suspensão, certo? Mas se você depende do chamado para fazer o dinheiro, significa que você está sendo, sim, punido. Porque a corrida está vindo mais lenta para você. E você tem que ficar um tempo maior do que antes para fazer o dinheiro que você fazia. Outra coisa, que a Uber, né, ela tem uma equipe multidisciplinar trabalhando com ela, então é lógico que ela vai mudando as coisas para se adaptar e tentar fugir do vínculo de emprego. Outra que é interessante é que a tarifa é pré-determinada pela Uber. Vocês sabem, né? Todo mundo sabe, a gente pega Uber aqui. Mas aí, na instrução, e essa pergunta vem do advogado da advogada da Uber, pode dar desconto? É a pergunta, é a novidade. Pode. Aí eu pergunto, né? Porque aí eu fico curiosa. Como funciona esse desconto? É assim, a Uber deixa eu dar desconto, mas o desconto sai da parte que eu recebo. Então, exemplo, X% fica para a empresa, o restante fica para mim. Desse restante, se eu quiser perder R$10, o problema é meu, para dar desconto para o passageiro ou para a passageira. O que vocês acham disso? É um desconto genuíno que a pessoa pode dar? Não. Tem gente que não vai ter essa opção. Porque para algumas pessoas os R$5, o R$2, o R$10 vai fazer falta. Mas vocês percebem que todas as vezes que a gente vai aprofundando isso na Justiça do Trabalho e a gente vai mapeando todas aquelas, porque o vínculo de emprego, ele é um conjunto de fatos, um conjunto de indícios que vão dizer para mim que existe o vínculo de emprego. Então, se eu vou mapeando isso e eu vou retirando certas características, eu vou eliminando alguns indícios. Porque logo no começo, o clássico era o quê? Você recebe ordem de alguém? Não recebe ordem de uma pessoa. Não existe uma pessoa da Uber para falar com eles. Você pode ligar e desligar o aplicativo quando você quiser? Pode, né? Ligo e desligo. A consequência que vai vir daí a gente não sabe, mas que pode. Você faz o horário que você quer? Essas eram as coisas. A gente não saía disso. E aí o negócio vai tomando outra forma. Porque a gente perguntava, recebe penalidade? E geralmente o jeito de perguntar é assim, se recebe penalidade. Como assim? Suspensão, mandar embora. A pessoa talvez não vai saber te dizer, quando você perguntar se recebe penalidade, se o sistema fica lento. Talvez a pessoa não saiba que isso é uma penalidade, mas eles sabem. A grande maioria sabe, depois que sai, né? Eles percebem que eles estão ganhando mais
ou menos, que está mais lento ou não. O que eles não sabem? Por quê? Por que eles não sabem? Porque você trabalha em um lugar que não existe o regulamento empresarial. O regulamento empresarial é o algoritmo fonte. E, até agora, nos pedidos que foram feitos de perícia algorítmica, eles não foram levados a cabo no judiciário. Conseguiram em primeiro grau e até em segundo grau e tiveram, por meio de mandado de segurança, cassado liminarmente o pedido de perícia algorítmica. Então, eles sabem que às vezes eles ganham menos, eles sabem que às vezes vem menos corrida, eles entendem que existe a tarifa dinâmica, que a professora Viviane conversou com vocês, mas não é claro por quê. Não é claro o que eu preciso fazer para ser bem avaliado. Não é claro, se eu não for avaliado com X estrelas, o que me acontece. Isso não é claro, só seria claro se tivesse acesso a uma espécie de regulamento empresarial. Quando a gente é contratado para uma empresa, as regras não são ditas. Olha, aqui você vai trabalhar nesse setor. Para você conseguir promoção, funciona assim. Aqui nesse setor tem promoção. Mas para você conseguir, você tem que atingir a meta X por não sei quanto tempo seguido. Você não pode ter reclamação, faltas injustificadas, etc. Os empregados e as empregadas contam isso para a gente, né? Quando vem lá com a ação judicial. Mas quando trabalham nessas empresas, eles não sabem quais são a regra. Eles sabem que certas coisas acontecem, mas não sabem as regras. Pedido mais novo envolvendo a Uber, que eu recebi em primeira instância. Esse é polêmico. O pedido mais novo que eu recebi envolvendo a Uber, vocês já devem ter visto em alguns artigos científicos, talvez, é o pedido de nulidade do desligamento com base no artigo 20 da LGPD. O que fala o artigo 20 da LGPD? Que as decisões, que existe o direito de revisão das decisões, artigo 20 da LGPD, o Lauro colocou aí no chat para gente. Existe o direito de revisão de decisões automatizadas que influenciem de alguma forma a vida da pessoa. No caso do mundo do trabalho, você ser desligado, bloqueado da plataforma, isso é uma decisão automatizada, certo? Não é? E isso vai influenciar diretamente o destino, a vida daquela pessoa, certo? Então, na teoria, eu tenho direito a quê? O artigo 20 fala, ó, o titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. Parágrafo 1º. O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial. Parágrafo 2º. Em caso de não oferecimento de informações de que trata o parágrafo 1º deste artigo, baseado na observância do segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais. Aí eu recebi esse pedido. Eu recebi o pedido
de nulidade da dispensa com base no artigo 20 da LGPD. E se a dispensa é nula, qual é o pedido consequente, gente? Se a dispensa é nula, qual é o pedido consequente que vocês fazem? A reintegração. Não porque tem garantia provisória no emprego, mas porque a dispensa é nula. E aí eu fui debater esse assunto com um colega meu, especialista em LGPD, e até com a professora Viviane. E eles disseram, não tem nada a ver. O artigo diz que tem direito à revisão. Não tem o condão de tornar a dispensa nula. O dispositivo é claro, é objetivo, você vai estar distorcendo o ordenamento jurídico se você entender dessa forma. Acabaram comigo, porque eu fui com uma ideia lá e falei minha interpretação toda empolgada, porque o ordenamento jurídico é interpretado em conjunto, a gente não pensa na coisa isoladamente. Acabaram comigo. Mas quando eu não fico satisfeita com uma coisa, mesmo ouvindo da professora Viviane, um gênio, um pequeno gênio, né, que eu tenho assim o privilégio de convencer, e mesmo ouvindo do outro pequeno gênio que é especialista em LGPD, quando não me convence, aquilo não sai da minha cabeça. Estou me preparando. É novidade para mim agora. É novidade, porque eu não te contei a segunda parte de como o negócio se desenvolveu. E aí eu não estava inquieta, tá? Eles são bons, mas não, eu não estou convencida. Eles não me convenceram. Aí eu fui conversar com quem? Eu faço parte do grupo de estudos de provas digitais e LGPD no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Sabe quem é o coordenador, Leandro? Guilherme Guimarães Feliciano. Vocês conhecem o professor Guilherme Guimarães Feliciano? Alguns conhecem. E aí eu falei a minha interpretação para o professor Guilherme Feliciano. O que ele falou para mim? O que ele falou para mim? Concordo com você. Ele falou, concordo com você. A gente só tem que se ater a um único detalhe. Qual? Se no sistema existe algum canal que a pessoa ela tenha a possibilidade de pedir a revisão. Eu olhei rapidamente e existe uma previsão genérica que a pessoa ela é desligada ou bloqueada do sistema quando ela comete atos discriminatórios ou descumpre alguma regra lá que tenha sido dita no aplicativo. E aí, o que eu estava discutindo com o professor Guilherme? Veja, a gente não pode tornar um dispositivo que existe no nosso ordenamento jurídico inútil. E a gente tem que pegar o dispositivo e ler em conjunto com tudo que a gente tem. Exemplo, quando um contrato de trabalho especial, ele exige uma forma, se você não cumprir, é nulo, certo? Então, exemplo, um exemplo qualquer. O contrato intermitente, ele tem forma exigida por lei, ele tem que ser por escrito. Se não for por escrito, só por aí está nulo. Vai caracterizar o normal, o seletista normal. Certo? Se o dispositivo diz expressamente que tem direito à revisão, porque pode haver conteúdo discriminatório gerado por inteligência artificial, pode ter uma série de questões geradas por inteligência artificial, então você tem direito à revisão. E a empresa não fornece a possibilidade de revisão, e a decisão ela é completamente automatizada, então a dispensa é nula. Porque deveria existir. Se a empresa ela optou, vejam, ela optou, não era obrigatório, ela optou pela possibilidade do bloqueio e desligamento por decisão automatizada. Se ela fez essa opção, ela tem que obedecer à LGPD.
E ela tem que possibilitar o direito de revisão. Senão, ela pode ser autuada, inclusive, pela autoridade nacional, que trata do assunto. Essa é a construção. Como que isso vai ficar no judiciário? Não sabemos, porque é muito novo. Então, se mal chegou para os juízes de primeiro grau, tampouco para os tribunais de segunda instância, e menos ainda para o TST. Mas eu já planto aqui a sementinha para vocês irem discutindo, né? Vão ter os advogados e advogadas dos reclamantes e das reclamantes, vão ficar felizes da vida, vão incluir no pedido, e os da reclamada já vão lá conversar com a professora Viviane para ela escrever o texto que com certeza vai convencer o juiz a dar a improcedência do pedido. Continuando, vocês sabem que o coração da audiência trabalhista é a instrução processual, principalmente nesse caso em que a prova documental vai importar muito pouco para a gente, porque quando a gente quer descobrir o que é vínculo de emprego, a gente tem que olhar o princípio da primazia da realidade. Então, não importa que no contrato esteja determinada forma, se na prática apresente os requisitos do vínculo de emprego e se na prática existente um ânimo de fraude ao contrato de trabalho, que é o artigo 9º da CLT. Então, a gente vai depender da prova testemunhal. Mas como fazer a instrução nesses casos que a gente está falando dessas empresas que atuam com tecnologia, que dão ordens por algoritmo, com todo esse universo que até ontem a gente não precisava ter tanta vivência, porque agora a gente, além de conhecer, a gente precisa ter vivência para a gente conseguir trabalhar com isso, né? Para a gente conseguir trabalhar juridicamente com isso. Então, a professora Viviane falou na aula de ontem para vocês, não adianta chegar lá e perguntar quem é que dava ordens, porque não vai ter ninguém. Não adianta perguntar se tinha liberdade para ligar ou desligar o aplicativo, porque isso não vai dizer muita coisa. Não adianta perguntar se o carro era seu ou da Uber. Não adianta perguntar se o celular era seu ou da Uber, o smartphone. Porque quando as perguntas eram essas, somente essas, e isso está na pesquisa, vocês têm o livro da professora Viviane? O vermelhinho? Está na pesquisa. Ela faz uma tabela. Então, no caso do TRT da 2ª região, que interessa aos senhores e às senhoras diretamente, o Laura está mostrando o livro aqui. A jurisprudência maciça era improcedente. Porque você não atingia, você não olhava a questão com outros olhos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pergunta assim, se o carro, quando o advogado ou a advogada da empresa quer saber se o carro era do motorista e se o smartphone era dele, onde o advogado e a advogada querem chegar com esse tipo de pergunta? Por que isso é importante quando a gente fala em vínculo de emprego? Alguém aqui é advogado e advogada de empresa? Isso, porque a gente costuma dizer que quando o profissional é autônomo, por exemplo, os meios de produção são de quem? Do próprio profissional. Então, quando a empresa pede para o seu corpo jurídico desenvolver essa ideia na instrução processual, ela tem esse objetivo. Mas é um exemplo da professora Viviane, não posso plagiar, está no livro também. Eu, com um carro e um smartphone, eu tenho um carro e eu tenho um smartphone. Eu sou motorista Uber? Eu tenho carro e eu tenho smartphone.
Ah, eu preciso me cadastrar na plataforma. Sem a plataforma, a mágica acontece? Não. Então, qual é o verdadeiro meio de produção? É o algoritmo fonte. Não é o carro, não é o celular. É o algoritmo fonte. Quem tem acesso? Quem é o dono do algoritmo fonte? A Uber. Alguém tem dúvida disso? Não. Então, essa pergunta não responde nada para mim numa instrução processual. Eu não precisaria perguntar de quem é o algoritmo, vejam. Isso é documental, é fato notório. Não preciso de testemunha para isso. Por que caminhos nós vamos andar na instrução processual para a gente ver o fenômeno social de uma maneira que a gente enxergue ali o vínculo de emprego? A gente vai andar por caminhos que nos levem à prática da empresa e demonstrem que existe subordinação de determinada forma, que existe controle, que existe pessoalidade, que existe onerosidade, que existe não eventualidade. O professor e juiz Leonardo Vandelli, ele fez uma tabelinha de perguntas básicas em instrução de Uber, de iFood, de 99, dessas empresas, tá? Então, eu coloquei aqui na tela para vocês, ele é juiz do TRT da 9ª região, e essas perguntas são deles, ok? Foi ele que formulou. Várias delas, quando eu li, eu já fazia na minha instrução, sem conhecer as dele. Porque a gente vai lendo, aí a gente vai aprendendo, né? A gente vai lendo as pesquisas que vão surgindo sobre o assunto e a gente vai aprendendo como conduzir aquilo ali, para a gente chegar no mais próximo do que seja a realidade. Aí a gente tem, quem define o preço? Quem define o preço? Vocês podem me responder. A Uber. Tem possibilidade de desconto? Você aprendeu comigo. Ah, não, mas aí veja, você está conduzindo a instrução. Aí o advogado da empresa, que não é bobo nem nada, ele vai perguntar como? Tem possibilidade de desconto? Não vai ser assim? Se a parte não estiver preparada, o que ela vai dizer? Tem. Você é a magistrada, o que você vai falar? Como funciona o desconto? A pessoa vai te explicar como funciona o desconto. Certo? Quem define o cliente? A Uber, um motorista pode fazer clientela própria para usar, prestem atenção, para usar mediante a plataforma. Ter clientela própria. Não é ter clientela própria quando ele desliga o aplicativo, não é isso. Ele pode ter clientela própria através do aplicativo? Não. Então, quem define é a Uber. Pode cancelar a corrida? Pode. Qual vai ser a pergunta seguinte? Porque pode, né? Recebe gancho? O que é gancho? Já foi suspensão. Agora é uma punição diluída, é o chamado gancho branco, que eles chamam, que é essa coisa da... eles usam essa palavra, não é politicamente correta, punição branco, bloqueio branco. Mas eles usam, que é tipo isso. Recebe mensagens te incentivando a trabalhar quando está offline? Vocês sabiam que quando eles estão offline, a inteligência artificial manda aquele tipo de coisa assim? Ai, já faz tempo que você não está conosco e tal. Ligue de novo. Eu tô com saudade do meu motorista parceiro. Ligue o aplicativo. Alguém fez uma pergunta aqui no chat
Pode abrir o microfone e fazer? Acho que não entendeu a questão do bloqueio branco, foi isso? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não. Eu fiz uma observação que talvez esse termo não seria muito bem aceito atualmente, né? De chamar de gancho branco, né? Como se o gancho preto fosse pior. Eu expliquei isso quando eu falei que pode não ser um termo politicamente correto, mas é como eles falam. É como os trabalhadores e trabalhadoras falam. E para a gente conversar com eles, a gente tem que falar a linguagem deles. Senão, eles não vão contar as coisas para a gente. Perfeito. Não dá comida e não recebe. Não proíbe o acesso à plataforma, mas indiretamente não recebe as propostas de comida. Se você não recebe as propostas de comida, você não recebe, não tem dano, na verdade, eles dizem que recebe. Eles me explicam assim, que hoje eles até recebem as corridas. Eles não ficam, tipo, um período de tempo sem receber. Só que antes eles estavam recebendo num sequencial com uma certa velocidade. E depois que você recusa, essa velocidade desacelera. Você não fica completamente sem receber. Vocês entendem a sacada? Você não fica, tipo, 2 horas sem receber, porque isso seria praticamente igual à suspensão, só tirou o nome que é de bloquear ali aquele sistema naquele momento. A empresa sabe lidar com o jurídico, com o fenômeno, tá? Outra pergunta. Eu já fiz essas aqui, deixa eu passar. Você fez seguro para o seu carro? Foi por imposição da Uber? Na época da pandemia, por exemplo, não foi, Viviane? Eles impunham que tivesse álcool gel, que eles usassem máscara, mas a Uber não fornecia, por exemplo. Mas havia essa imposição, porque, vejam, você estava na pandemia. Esse exemplo de marketing é ótimo. Você estava na pandemia, aí chega um carro para você que tem álcool gel e o motorista está de máscara. O que você vai falar? Gente, a Uber é excelente, o motorista vem de máscara, tem álcool gel. Todas que eu já peguei. Você está fomentando o sucesso do negócio, da Uber, não é dos falsos empreendedores e empreendedoras. Eles são trabalhadores e trabalhadoras, e eles já começam não, acho que na cabeça deles já está consolidado, eles entendem que não é mais isso. Antes havia esse sonho, essa vontade de ser dono de si próprio. Muito comum, né? Mas já existe essa consciência hoje. Trabalha quantas horas por dia? Até mais de 12 horas? Aí a novidade da Uber é que o sistema trava para não passar de 12 horas. E isso, para mim, é a maior declaração de que ela é empregadora clássica. Porque, gente, se a pessoa é totalmente autônoma, eu me importo se um dia ela faz 15 horas e no outro ela faz 3. Eu me importo se um dia ela quer fazer 24 horas direto e depois ela compensa como ela conseguir. Se ela causar acidente de trânsito, é um problema dela, porque é a imagem dela que vai ser prejudicada. Não. Essa é a confissão da Uber atualmente para mim. Ela bloqueia, ela diz que é em nome da segurança dos trabalhadores e trabalhadoras, então ela vem com esse discurso para vender isso para a gente, mas a verdade é que, além do pedido de jornada, se começa a ter acidente com motorista de Uber, quem vai querer pegar? Uber. Você vai preferir o táxi, não vai? Você vai se sentir mais seguro, mais segura. Então, não adianta travar 12 horas, isso também não vai me dizer muita coisa.
essa pergunta ela tem algumas nuances também, porque diz assim, trabalha quantas horas você quiser no dia e a pessoa vai te dizer sim, principalmente hoje do jeito que o modelo está configurado. Mas existem 2 pontos aqui. Um ponto ela trabalha quantas horas ela quiser, mas ela aluga o carro. A maioria hoje dos motoristas de Uber, eles alugam o carro, não são proprietários porque eles não têm dinheiro. Alguns financiam, o que é ainda pior, é ainda mais pesado. Então, eles têm que pagar o aluguel do carro, a gasolina, o seguro, a internet do smartphone, e para receber alguma coisa vai ter que trabalhar certas horas por dia, certo? Outra questão que está embutida nessa pergunta é a aula de ontem. É a gamificação. É o que a empresa faz para te engajar, para de alguma forma entrar na sua mente, para você ficar disponível o maior tempo possível. Então, ela não é simples, essa pergunta. Esse é um momento importante da audiência. Por quê? Porque quando você diz você trabalha quantas horas você quiser, tem muitas camadas para a gente discutir nesse quantas horas você quiser. Não é bem quantas horas você quer. Tanto pela sua própria autonomia de poder pagar os custos daquele trabalho, quanto por todas as técnicas que a própria empresa utiliza para te fazer ficar vidrado naquilo ali, os desafios, né? Vocês têm um grupo de WhatsApp para ficar vendo quem conseguiu cumprir o desafio e quem não conseguiu? Tenho. E por que vocês ficam? Porque certa vez o fulano conseguiu, é a tal da esperança. Alguns conseguem, outros não. Então tem muita coisa que envolvendo o você quer. Que tipo de liberdade é essa de autonomia, de liberdade pessoal que a gente está falando dessas trabalhadoras e trabalhadores, quando você tem uma empresa que é uma das grandes potências do mundo hoje em dia e ela tem uma equipe multidisciplinar para te fazer ficar ali? Que tipo de liberdade é essa? Tá? Porque, vejam, se todo mundo trabalhar pouquinho, eu vou fazer Uber, mas é só um bico. Eu vou fazer um bico, gente, estou precisando de dinheiro. E todo mundo vai ser assim, a gente vai trabalhar na Uber para ser um bico. O tempo que eu quero, pouquinho. O motorista não vai chegar em um clique, porque a empresa nasceu com essa ideia. É a história dos fundadores. Uma vez eles foram pedir o táxi e demorava. E eles falaram, não. E eles eram lá do Vale do Silício, então eles trabalham com tecnologia. E foi aquela coisa assim, cara, eu já sei, a gente vai fazer um negócio, a gente vai ficar milionário. Depois mudou um pouco a ideia da empresa. O transporte vai chegar para as pessoas em um clique. Você já imaginou, você está cansado, você saiu do trabalho, ou você saiu da balada, putz, tem coisa pior que sair da balada, e você fica esperando, naquele momento que você está com sono, que você quer tirar o sapato, que você quer chegar em casa. E vai chegar num clique. Tem coisa melhor do que acabou o clássico, o jogo do Corinthians. Com quem você falou ontem, Vivi? Qualquer outro, não importa o outro, o que importa é que é o Corinthians. Tá. E você foi desde cedo, entrou no estádio, você ficou lá e o negócio acabou, agora eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa agora. E a gente, quando deseja as coisas, o consumidor, quando a gente deseja as coisas, a nossa geração, com a internet rápida, com todas as informações rápidas, a gente quer agora. A gente não quer daqui a 40 minutos. Para isso funcionar, para isso conseguir existir dessa maneira que foi idealizada.
você só consegue se existirem os motoristas que estão à disposição. O maior tempo possível, senão não funciona. Não dessa forma. Não dessa forma. Como é feito o cálculo da tarifa, e aí é uma questão também que a empresa que define esse cálculo, é o algoritmo. A tarifa dinâmica se altera durante a execução da corrida. Sabem a tarifa dinâmica que todo mundo fala? O preço fica mais caro em determinada hora e lugar para mandar os motoristas para lá. E o que acontece, às vezes, é a chamada tarifa dinâmica picolé. Ou seja, ele vai lá, né, na tarifa dinâmica e aí, de repente, desmancha, acaba. Por isso que é a tarifa picolé, derrete. Isso acontece também com eles. E a pessoa tem que lidar com essa frustração. E por que você continua indo? Que a moça respondeu para a professora ontem na aula. Até hoje, quando eu vejo o mapa vermelhinho, me dá uma coisa. A empresa está trabalhando para te privar da sua liberdade individual. De outras formas, que não a clássica. É um novo modelo de gestão. E eu diria que esse modelo de gestão vai se espraiar para tudo por aí. A gente está caminhando para isso, porque hoje as empresas não trabalham sem inteligência artificial, cada vez mais e mais e mais e mais. E se a gente aceitar criar uma tal de categoria intermediária, a gente vai abrir mão dos direitos sociais trabalhistas, tal como conhecemos hoje. Porque se você pode pagar menos, por que você vai garantir todos os direitos? E aí eu falo, e é uma coisa que eu gosto de dizer, que se a coisa continuar caminhando da maneira que está, e inclusive em outras profissões, porque a gente tem visto as decisões do STF aceitando a figura da terceirização por pejotização, é até uma contradição em termos, né? A gente está aceitando a hipersuficiência aí do advogado e advogada associado, para dizer que na prática não tinha vínculo de emprego, então a gente está caminhando para a CLT facultativa. Porque se a mais-valia é a tônica do sistema capitalista, e se o lucro é o meu objetivo principal, é óbvio que eu vou querer a categoria intermediária. Por que não? Eu tenho amigos, donos de empresa de tecnologia, que elas se denominam assim, aí eles falam para mim, né? Que é amigo de infância, é aquela coisa. Aí chega a Mari, nem moro em Vitória, mas chego lá, ai, Mari, tudo bem e tal. Vou te contar uma coisa, eu conto. Eu só contrato PJ, não tem empregado seletista. Verdade? Verdade. Você já recebeu alguma ação trabalhista? Não. É mais vantajoso. É mais vantajoso? Então, no final das contas, você paga mais do que se você cumprisse a CLT? Óbvio que não. Eu fiz a conta, sempre eu pago menos. É sempre lucrativo para mim. As pessoas acham que está sendo melhor. E isso está sendo chancelado pelo STF. Então, se a gente não acordar e se a gente não lutar pelos direitos sociais que existem, primeiro, para que o próprio capitalismo possa existir. Segundo, fruto de muito e muita luta. Terceiro, inclusive no Brasil, que as pessoas gostam de dizer que por aqui a CLT foi um presente de Vargas. E antes dele, muita luta de trabalhadores e trabalhadoras aconteceu nesse país. Se a gente for por esse caminho, a gente vai abrir mão de algo que é muito caro para a sociedade. E o que vem depois, eu acho que a gente não sabe. Bem, o impacto. Porque pensem
em uma vida de desolação do início ao fim. Pensem numa vida em que você só trabalha para não ter nada, só para garantir o que comer, por gerações a fio. Uma hora o negócio explode, gente. Então, eu acho assim, a gente sabe uma parte do caminho, se a gente continuar nesse caminho, mas a gente não sabe o que vem depois. É óbvio que, como magistrada do trabalho, sempre aprendi a defender os direitos sociais do trabalho, os direitos sociais que estão na nossa Constituição como direitos mínimos e com a previsão do princípio do não retrocesso estampado no caput do artigo 7º da Constituição Federal, inclusive, e é lógico, da nossa CLT. Não podemos abrir mão disso. Essa é a minha opinião. Se eu achasse que pudéssemos abrir mão de que para que direitos sociais, bom, vocês concordam comigo que eu não seria juiz do trabalho, eu ia escolher outra coisa para fazer. Porque a gente precisa acreditar naquilo que a gente ama. Eu amo o meu trabalho. E eu realmente tenho convicção que o caminho dos direitos sociais é, dentro do sistema capitalista, o mínimo que a gente possa aceitar enquanto sociedade saudável. E aí, no primeiro grau, a gente tinha no início muito dessa coisa da improcedência, e agora o negócio começou a ficar muito dividido, porque as pesquisas vão aparecendo, os profissionais vão falando, as pessoas vão abrindo a mente para que o fenômeno social não é nada diferente do que a gente conhece desde a Revolução Industrial. A única coisa que acrescentou ali que a gente não conhecia eram certas tecnologias que não existiam no passado, mas isso não quer dizer nada, né? E aí, ano passado, a gente teve uma ação muito emblemática, que foi a ação civil pública que condenou a Uber em 1 bilhão, né, de danos morais coletivos. É que esse número, existe um fetiche, né, no 1 bilhão. Então, porque, né, 1 bilhão, imagina fazer 1 bilhão, é totalmente diferente de 300 milhões, é 1 bilhão. Então, isso gerou muita polêmica. Eu vou falar rapidamente dessa ação com vocês. Antes, só lembrando que a gente teve uma alteração nos Estados Unidos e a diretriz lá para a classificação dos trabalhadores, trabalhadores de EP, foi o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, foi divulgado no dia 9 de janeiro de 2024, uma nova diretriz com o objetivo de esclarecer se os empregadores e trabalhadores eles eram empregados ou não, porque até lá, né, no berço do liberalismo, eles estão ficando meio preocupados com isso aqui. E eles estabeleceram os seguintes critérios: a possibilidade de lucro ou perda do trabalhador, o investimento financeiro no trabalho, a estabilidade da relação de trabalho, o nível de controle do empregador, a relevância do trabalho para o negócio do empregador e a habilidade e iniciativa do trabalhador. Então, se preencherem os requisitos, devem ser considerados empregados, segundo a diretriz. E eu botei os Estados Unidos na frente antes da reforma do Código Trabalhista de Portugal, porque quando a gente fala em Estados Unidos, o pessoal daqui gosta do exemplo dos Estados Unidos, né? Então, quando você fala que lá está acontecendo, é meio que assim, mas se lá está acontecendo, então tá bom, né? Então o negócio deve ser bom, né, gente? Está nos Estados Unidos,
Ah, né, no país da Disney e tal, então o negócio é bom demais. E aí eu botei. Mas primeiro, antes disso acontecer nos Estados Unidos, a gente teve a reforma do Código Trabalhista de Portugal, foi a Lei 13 de 2023, vocês jogarem no Google, vocês baixam a lei direitinho, normalzinho, e no artigo 12A existe uma presunção de contrato de trabalho no âmbito de plataforma digital. Isso na União Europeia, nas primeiras diretrizes que saíram, era chamado de presunção laborativa, como que era? Presunção de laboralidade, era isso. E aí estabelecem os critérios para ver se tem vínculo de emprego. Aí os critérios são: sem prejuízo do disposto no artigo anterior, presume-se a existência de contrato de trabalho quando, na relação entre o prestador de atividade e a plataforma digital, se verifiquem algumas características. A plataforma digital fixa a retribuição para o trabalho efetuado na plataforma ou estabelece limites máximos e mínimos para a tarifa. B. A plataforma digital exerce o poder de direção e determina regras específicas, nomeadamente quanto à forma de apresentação do prestador de atividade, a sua conduta perante o utilizador do serviço ou a prestação da atividade. C. A plataforma digital controla e supervisiona a prestação da atividade, incluindo em tempo real, ou verifica a qualidade da atividade prestada, nomeadamente através de meios eletrônicos ou de gestão algorítmica. D. A plataforma digital restringe a autonomia do prestador de atividade quanto à organização do trabalho, especialmente quanto à escolha do horário de trabalho ou dos períodos de ausência, a possibilidade de aceitar ou recusar tarefas, a utilização de subcontratados ou substitutos através da aplicação de sanções à escolha dos clientes ou de prestar atividade a terceiros via plataforma. A plataforma digital exerce poderes laborais sobre o prestador de atividade, nomeadamente o poder disciplinar, incluindo a exclusão de futuras atividades na plataforma através de desativação da conta. E, por fim, F. Os equipamentos e instrumentos de trabalho utilizados pertencem à plataforma digital ou são por estes explorados através de contrato de locação. Interessante aqui no item 3 do artigo 12A é o seguinte: o disposto no número 1 aplica-se independentemente da denominação que as partes tenham atribuído ao respectivo vínculo jurídico, princípio da primazia da realidade aqui no nosso ordenamento. E o 4, também muito interessante, a presunção prevista no número 1 pode ser eligida, você tem a presunção relativa, não absoluta, lá no ordenamento jurídico português, nos termos gerais, nomeadamente se a plataforma digital fizer prova de que o prestador de atividade trabalha com efetiva autonomia, sem estar sujeito ao controle, poder de direção e poder disciplinar de quem o contrata. E esses critérios podem ser utilizados, no meu caso, tanto para fundamentar a minha decisão, no caso de vocês, tanto para fundamentar os pedidos. Por que que pode ser usado? Porque o artigo 8º da CLT permite, ele nos dá essa possibilidade. O artigo 8º permite a utilização do direito comparado quando a gente não tenha regras próprias aqui, e isso é totalmente compatível com o nosso ordenamento jurídico e completamente compatível com os princípios do direito do trabalho, tá?
E aí a gente chega na ação civil pública de 1 bilhão. A ação civil pública de 1 bilhão. Parece o programa do Silvio Santos, né? Quem quer 1 milhão? Vocês lembram da época de vocês, gente? Eu sou única. Você troca 1 milhão por uma bicicleta, não era um negócio assim, uma coisa bem assim. Mas a ação civil pública, ela foi julgada, distribuída e julgada aqui na 4ª Vara do Trabalho de São Paulo e reconheceu a existência do vínculo de emprego dos motoristas da Uber e determinou que fossem todos registrados, os atuais, os antigos e os futuros, né, sob pena de astrente, então sob pena de multa, e condenou no dano moral, na indenização pelo dano moral coletivo de 1 bilhão. E foi uma decisão muito bem fundamentada. Eu li essa sentença e, assim, se o TRT2 não concordar e se o TST não concordar, eles vão ter um trabalhinho aí para enfrentar os fundamentos. Eu só tenho uma questão para trazer para vocês refletirem, que é algo que eu venho refletindo. Não trouxe exceção. Por que que o juiz não trouxe exceção? Ele disse para registrar, certo? Sob pena de multa. Todos, presentes e futuros, motoristas. Não teve exceção. Então, o comando é claro, não tem exceção. É qualquer um. Mas eu não posso deixar de pensar naquilo que eu falei lá no início da aula. Hoje, no nosso ordenamento jurídico, isso é decisão de controle concentrado de constitucionalidade, a DPF 324, ela permite terceirização na atividade fim, então poderia ter essa figura aí, e o tema de repercussão geral número 725 do STF, ele permite outras formas de contratação, que não o seletista. Se isso é permitido em decisão vinculante para todo órgão do judiciário, será que poderia haver uma porcentagem, ainda que pequena, e tem que ser muito pequena, senão o negócio deles não funciona, mas será que poderia haver uma porcentagem muito pequena de motoristas realmente autônomos entre uma grande maioria seletista? Vocês acham que seria possível? Não? Quem acha que não, por quê? Vocês viram que no Código do Trabalho de Portugal tem o artigo expresso que diz que a plataforma ela pode fazer prova de que não é empregado, que é autônomo. Existe a presunção, né? Porque a grande maioria vai ser, então, por isso que é a presunção. Mas toda regra tem exceção, certo? E hoje a gente tem essa exceção permitida, inclusive, pelo STF. Então, eu acho que, no caso concreto, e pelo que a gente vem observando da Uber até aqui, eu acho que eles vão dar um jeito de ter uma parcela, porque senão o negócio deles não funciona. A maioria tem que ser aquele trabalhador clássico da CLT, por todos os motivos que a gente viu até aqui. Mas talvez eles possam ter uma parcela dos realmente autônomos do que fazem bico. Eu só não sei como eles vão conseguir compatibilizar com o sistema tal qual o sistema existe hoje, de avaliação individual, de se a sua avaliação é ruim, você vai recebendo menos corrida, mas, do jeito que a tecnologia anda, eu acho que eles conseguiriam. Enfim, vamos ver o que vai ser dessa decisão também.
Sabe qual foi um dos argumentos da Uber? Ela deu entrevista sobre isso, ela disse, essa decisão é isolada, a gente vai recorrer. Inclusive, se a gente pegar os dados estatísticos da jurisprudência brasileira, a gente vai ver, inclusive, que a quantidade de decisões judiciais que nega o vínculo é maior da que concede o vínculo. E aí eu caio em outra ação civil pública emblemática do ano passado, que foi promovida pelo Ministério Público da Terceira Região, que falou na litigância manipulativa da empresa Uber. Essa litigância manipulativa, ela surge no trabalho de pesquisa da Ana Carolina Reis Paes Leme e da desembargadora da Terceira Região, Adriana Goulart. A Ana Carolina, ela viu primeiro, ela encontrou esses dados na dissertação de mestrado e depois ela desenvolveu e esmiuçou esses dados com a Adriana em um artigo que chama Litigância Manipulativa. Se vocês julgarem esse nome no Google, o PDF pode ser baixado, inclusive, sem qualquer custo, tá? E a ação civil pública, ela é praticamente idêntica ao artigo. Até os dados, né, que elas encontram, o Ministério Público do Trabalho acaba citando aí na tabela deles. O que é a questão aqui dessa ação? O Ministério Público falou que eles ajuizaram não sei quantas ações civis públicas e não sei quanto, eles dizem, toda essa experiência acumulada com suas ações coletivas e atuação como fiscal da lei nas ações individuais suscitou, ao longo dos anos, na atuação, uma indagação. Por que não havia formação de jurisprudência no âmbito dos tribunais regionais e, consequentemente, do Tribunal Superior do Trabalho, favorável à tese do reconhecimento de vínculos de emprego nas ações individuais, se havia processos julgados nesse sentido na primeira instância? E aí o Ministério Público continua, tá em aspas, porque são trechos da ACP que eu estou citando, tá bom? Porque a empresa Uber, ora requerida, propõe acordos apenas em alguns dos processos individuais em que é reclamada e em outros não, sendo que todos eles são muito semelhantes. A indagação persistia enquanto se verificava que a Uber oferece acordos em alguns processos que lhe foram favoráveis em primeira instância, ou seja, que não reconheceram vínculos de emprego, pouco tempo após o Tribunal Regional do Trabalho pautar o feito para julgamento recursal, a depender da composição da turma ou do órgão julgador. E mais, esse comportamento também foi verificado na terceira instância. A Uber ofereceu acordo em um processo individual que já lhe havia sido favorável em segunda instância. Ofereceu o acordo na terceira. Ora, porque a Uber não queria que aquele processo fosse julgada pela terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho? Quem está na terceira turma, né? Após investigação mais apurada, cujo detalhamento será objeto desta ação civil pública, constatou-se que se trata de uma prática processual metodologicamente organizada. Acordos são propostos sem o reconhecimento do vínculo de emprego inicialmente pretendido pelo trabalhador, com liquidez significativa para persuasão do reclamante em firmá-lo,
com vistas a pôr fim a ações sem julgamento do mérito, quando os recursos ordinários interpostos pelas partes são distribuídos para turmas de segunda instância, cuja composição julgadora seja, pelo menos em teoria, a favor do vínculo de emprego de trabalhadores via plataformas digitais. Ou seja, usando jurimetria, já ouviram falar, né, da jurimetria, a Uber, ela vai oferecendo os acordos em momentos estratégicos, mesmo quando há decisão favorável a ela em primeira e segunda instância, ou seja, não reconhecendo o vínculo, a depender onde vai cair no TST, e mesmo quando a ação em primeira instância é favorável a ela, a depender da composição que vai cair para o julgamento recursal no TRT. E com isso, e com o poder econômico que ela tem, que não é assim, não pode usar jurimetria, não é isso. Todo mundo usa, de forma analógica e com inteligência artificial. Todo mundo quer saber se o seu processo caiu na quarta vara do trabalho e eu vou julgar, você vai lá dar uma pesquisada, né, para ver a sentença. E depois, no recurso, como que o TRT-15, a depender de onde caia, o recurso pensa. E alguns escritórios usam a inteligência artificial para isso, não é mais manual. O problema não é esse. O problema é a forma que a Uber e o poder que a Uber tem e está usando isso. E isso está artificializando a jurisprudência. E a gente poderia dizer que, em certa medida, até o Estado Democrático de Direito. Porque é um objetivo claríssimo. Ela faz o acordo, nunca com reconhecimento do vínculo, com valores que são assim desejados pela parte, né? Não são valores irrisórios, então. E em momentos estratégicos que ela possa ter decisão desfavorável, mas de forma maciça. Não é aquilo ali. É isso que eu estou falando. Quando a gente tem a inteligência artificial e a gente tem uma empresa com poder econômico que a Uber tem, fazendo isso de forma maciça, acende um alerta. Bom, em primeiro grau foi julgado improcedente, tá? A ACP, e está em fase de recurso. Abriu prazo para o recurso adesivo da ré. Então, a gente não tem a decisão de segunda instância ainda. Tá? Que mais que a gente teve? Bom, no TST, a decisão que inaugurou aí o reconhecimento do vínculo de emprego foi a decisão da terceira turma, que teve como relator o ministro Maurício Godinho Delgado. E aí, gente, eu separei aqui os principais trechos da decisão, porque todas as outras, a gente tem decisão da oitava turma também, favorável. Então, todas as outras decisões do TST, elas caminham em algo que é muito espelho disso daqui que o Godinho ele desenvolveu nesse voto. Então, é importante ler. Para mim, é o voto paradigma. Eu uso também quando, no caso concreto, eu entendo que foi produzida prova suficiente para reconhecer o vínculo de emprego. E deixei para vocês lerem no material no PDF. Eu não sei como a ESA vai disponibilizar, viu, Renata? Acho que eles vão subir no Google Sala de Aula. No Google Sala de Aula, tá bom. E a gente tem decisão da quarta turma, eu não botei aqui para vocês, a decisão da quarta turma é negando o reconhecimento do vínculo de emprego. O Luiz, meu amigo, né? É que a gente vem da aula, a gente traz os amigos, porque a gente fica com medo, assim, de não ter ninguém, né? Então, vem, gente, porque depois, no fim das contas, se não vier ninguém, pelo menos vocês estão ali. Então, o Leandro, o Luiz Gustavo e a Fabiana vieram para fazer que a gente bota
o amigo, a amiga naquela saia justa, né? Como que eu vou falar que não vou agora? Ela vem lá de Campinas, eu falo, vocês moram aqui em São Paulo? Vamos lá? E aí eles vieram para fazer quórum aqui. E aí o Luiz riu, porque as decisões da quarta turma são muito características, a gente já sabe o que esperar do que vem ali, então já era esperado que a quarta turma não reconhecessem o vínculo de emprego. Mas vocês percebem que ainda há divergência entre as decisões turmárias do TST, certo? Isso não é nada difícil para a gente enxergar, eu não precisava nem vir aqui dar aula para dizer isso para vocês. Aí é onde o negócio começa a complicar, no STF. Porque aí toda coisa mudou de rumo, né? A gente comemorou algumas vitórias das decisões do TST, reconhecendo o vínculo de emprego, aquela coisa. O movimento dele estava animado com isso também. E aí a gente teve aquela primeira reclamação constitucional contra a Cabify, vocês lembram bem, que o Alexandre de Moraes, ele cassou a decisão reconhecendo o vínculo de emprego, ele citou como fundamento a DPF 324, tema de repercussão geral 725 do STF, todos que tratam de terceirização, atividade fim, possibilidade, e citou também a ADC 48, que considerou constitucional a lei que regulamenta o trabalhador autônomo de cargas. E que, inclusive, já foi reconhecida a competência da Justiça Comum para julgar esses casos. E aí a gente caminha nessa primeira decisão, que foi um banho de água fria, mas foi assim, foi uma primeira decisão, certo? E uma decisão monocrática, depois confirmada pela turma em reclamação constitucional. A gente nem sabia que reclamação constitucional servia para isso, a gente está aprendendo agora que serve, né? Porque, afinal de contas, de acordo com o artigo 102 e 103 da Constituição Federal, a reclamação constitucional, ela tem como finalidade resguardar a competência e as decisões de competência do STF. Não é sucedâneo recursal, não é recurso, então. Não pode ser usado como tal. E mais, não serve para rever, como tudo em terceira instância, não serve para rever fatos e provas. Mas, se existe o artigo 9º da CLT, está vigente. Se existe o artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal. E se o que eu estou dizendo, vejam, olha a diferença para as decisões paradigmas. Eu estou dizendo que existe fraude ao vínculo de emprego. O que é muito diferente de eu dizer a terceirização é ilícita porque é na atividade fim. Percebem a diferença? Como que você vai reanalisar em terceira instância se é ou não fraude ao vínculo de emprego sem analisar as provas e os fatos? Então, o que a gente tem agora? De acordo com a ótica do STF. Quer dizer que se a gente fizer o contrato formal, né? O contrato formal, seguindo, né, por exemplo, o TAC, saindo de plataforma. O TAC, o transportador autônomo de cargas, ele, com o empregador, ele cumpriu todas as formalidades da lei, tem o contrato formal. E o STF está me dizendo, então, que a Justiça do Trabalho não tem mais competência para analisar se aquilo é fraude ao vínculo de emprego. Faz sentido para o que a gente sempre estudou de competência da Justiça do Trabalho? Faz sentido, estando em pleno vigor o artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal? E mais,
passar para a análise da justiça comum, porque o que o STF diz é, olha, existe o contrato. Então, se eu fiz o contrato, ele cumpriu todos os requisitos legais, vai primeiro para a justiça comum analisar. E a justiça comum, que não tem direito do trabalho entre as suas varas especializadas, porque existe a justiça do trabalho, vai analisar se existe ou não vínculo de emprego? A gente está precisando conversar com o STF. Eles não entenderam que a gente não está desrespeitando as decisões deles. Ninguém, depois que veio a decisão de controle concentrado com a DPF 324, eu não conheço uma decisão que falou assim, a terceirização é ilícita porque foi na atividade fim. Aí sim, teria violação daquilo que é vinculante. E a gente tem que se curvar, porque é a interpretação da Constituição. Eu concordo com ela? Não, eu não concordo. Mas para o sistema, para o nosso ordenamento jurídico, se eu concordo ou não, não vem ao caso. Nesse caso da praxe forense. E aí a gente caminha um pouquinho mais, já estou finalizando. Sem intervalo, né? Ai, gente, desculpa, mas são 2 horinhas, né? Melhor que a gente acaba logo. E aí vocês ficam livres de mim, aí vão para café, sai para jantar, enfim. A reclamação 6018, também do relator Alexandre de Moraes, ela tem no polo passivo da demanda originária a RAP, e a RAP entrou com a reclamação constitucional. E tem uma coisa, o pleno do STF vai analisar essa decisão para decidir se a competência é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum. Porque até agora a gente tem decisões das turmas do STF. As decisões das turmas do STF em reclamação constitucional, por mais que não agrade aos ministros do STF, elas não são vinculantes a todo o Poder Judiciário. Agora, quando o pleno analisar, vai ser. E a gente finaliza a aula com essa grande pergunta, que vai ser a partir daí. Julgamento previsto para 8 de fevereiro. Pessoal, eu agradeço imensamente a atenção de todas e todos vocês e abro espaço para perguntas e dúvidas se alguém quiser fazer. Alguém aqui no chat? Aqui na sala não? Ai, que bom. Uhum. Então, quando há na sua vaga, você recebe uma ação, sendo aí uma atividade de Uber 99, seja, mas você disse que quase não chega no 99 mais Uber, né? Eu já peguei 99, mas... digamos que o colega que elaborou, ele não fez os benefícios fiscais, tanto presente todos os requisitos. Então, digamos que houve uma falha em uma petição inicial, pode haver um indeferimento no caso desse pedido, ou simplesmente por você entender que houve ali Uber e pronto, você já tem o seu convencimento? Não, porque eu analiso o caso concreto. Então, assim, se o pedido não foi muito bem feito, às vezes acontece. É raro, mas acontece com frequência. Mas o pedido está ali, certo? Então, a gente vai poder instruir e aí a gente, de repente, trouxe testemunha. Se não trouxe testemunha, pode pedir prova emprestada, porque existem decisões idênticas, semelhantes, inclusive na vara onde eu atuo, a gente vai analisar a prova. Tá? Daquele motorista. E eu só vou formar a minha convicção depois da prova. Mas se a sua pergunta é, posso ir lá tentar te fazer de boba e fazer só aquelas perguntinhas para a gente julgar improcedente? Não vai colar, porque infelizmente ou felizmente eu acabei estudando muito da matéria, eu sei conduzir a instrução.
Mas, se de fato for um autônomo, se de fato for um bico, não vou me furtar a decisão que seja justa aos ditames legais e constitucionais do nosso ordenamento, independente de minhas convicções filosóficas. Certo? Mais alguma, pessoal? Sim. O pessoal do online está quietinho, né? O 99 agora começou recente, ele está permitindo que você negocie a tarifa. Tem 3 tarifas agora. Tem a tarifa que você negocia, que é um valor um pouco menor do que a tarifa deles, a tarifa tipo X. Tem a tarifa de um outro e tem a do táxi. E ele pode escolher uma dessas 3. Você, consumidor, pode escolher. Ah, o consumidor. E a que você negocia, ela sempre vem um pouco menor do que a tarifa deles, mais barata. Eu achei interessante, falei, mas eu não pedi, porque se você quer, você vai querer negociar, então... Mas aí, só para eu entender, a tarifa mínima e máxima continua sendo decisão da 99. Tá. Agora, essa negociação, não sei como é que funciona, mas aí você falou do preço, aí eu falei, será que já estão pensando em sair fora dessa questão? Pensam em tudo. Né? Pensam em tudo. Eles têm equipes multidisciplinares, não só jurídicas, para ir pensando as coisas, sabe? E um caso que comentaram comigo, eu fiquei pensando, da RAP não, da iFood. O motociclista se acidentou. E aí fala assim, poxa, mas ele não tem direito a sem trabalho? Aí eu faço algumas ações de sem trabalho. Eu falei, bom, a sem trabalho, para mim, se a pessoa trabalha, registrada ou não, se ele é remunerado, ele tem direito. Porque o registro ou não é uma coisa que vai ver com o INSS da empresa. Preenchidos os requisitos, né? Os primeiros 15 dias, inclusive, é responsabilidade da empresa. Porque aí eu fiquei pensando, mas ele deveria fazer uma ação de sem trabalho. Porque agora ele não está mais podendo trabalhar, ele tem 20 e poucos anos, tem um filhinho, pagava pensão, todo, né? É um jovem, né? Normalmente, assim, de moto é homem, jovem, né? Sim. Foi publicada uma pesquisa, inclusive, do IBGE, mas é aquele... Do PNAD. Do perfil, que trouxe o perfil dos motoristas. Aí a questão seria só no sem trabalho, não do vínculo, não de se ele é empregado ou não, porque aí conta o INSS, ele vai estar comum. Mas aí é ele que se torna contribuinte individual ou não, né? Não tem como talvez o máximo que você conseguiria seria um BPC ou LOAS. Fora isso não consegue. Com relação aos processos, eu vejo muito também, voltando um pouco para o assunto sociológico, é a questão, a gente pode até entrar para uma série mais filosófica do mito da caverna. Por mais que tenham motoristas que queiram se organizar como uma coletividade, como uma entidade de classe, muitos ali vão ver aquilo como uma afronta ou alguma outra coisa do tipo, ameaçando o ganha-pão deles. Porque como é que eu posso parar? Mas isso já foi maior. Assim, dado de pesquisa aí do pessoal que lida diretamente nesses GTs, montados até pelo próprio governo, parece que isso está menor agora. Talvez a professora Viviane saiba te responder com mais detalhe. Eu acho que o Daniel aqui do online tinha levantado a mão. Foi isso mesmo? Ou foi sem querer? Foi sem querer, gente? Então, encerramos. Boa noite. Muito obrigada e até a próxima.